tema que não sai do radar dos produtores rurais é o preço da soja e o preço do milho. Nos últimos meses, essas commodities registraram patamares bem mais baixos em comparação com temporadas anteriores. Agora, nesta semana, os preços da soja tiveram um daqueles pontos importantes de virada e começaram a subir novamente. Dados do CPEA indicam que o grão base Paraná teve uma alta acumulada em março de mais de 6%, ou seja, mais ao redor de R$ 7,00 por saca. No milho, outra cultura super importante aqui no nosso país, os preços base Campinas, São Paulo, seguem ali na faixa de R$ 63,00, uma alta de 1,6% acumulada neste mês de março. Outro fator super relevante para as notícias do agro e para a nossa comunidade é o clima. E a Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, atualizou nesta semana as projeções para o fenômeno El Niño e também Laninha. Segundo a NOAA, o El Niño continua com um processo de enfraquecimento. Aí, a partir de junho até agosto, Laninha ganha força e deve se desenvolver durante o verão. A NOAA também faz um alerta. Há 1 em 3 chances de que o Laninha se desenvolva ainda mais cedo entre maio e julho. Para quem nos assiste pela televisão, as barras em azul sinalizam a chance, a probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha. Então está muito claro, barras em vermelho perdendo força, ou seja, El Niño se despedindo, barras em azul ganhando força com o Laninha chegando aí. Vamos entender o que isso significa para mercado, para grãos e para a condição do tempo para as lavouras de milho e soja a partir de agora. Eu recebo o professor de meteorologia da Exalc USP. Seja muito bem-vindo, Fábio Marim. Obrigado por me receber, satisfação estar com você. Muito obrigada, professor Fábio Marim, pela companhia. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, seja muito bem-vinda. Olá, Kelly, muito obrigada pelo convite. Vamos começar então com você, professor Fábio. A gente está se despedindo de um El Niño, entrando num Laninha e a safra de milho está aí. Como é que vai ser a condição climática? Quais são os riscos para a produção do Brasil, se é que existem agora no curto prazo? Pergunta difícil, né? Porque quando a gente tem já configurado o El Niño ou a Laninha, já não é fácil responder essa pergunta. Com essa transição fica ainda mais difícil, Kelly. A gente deve, pelo ritmo aí de queda da temperatura do oceano, a gente deve entrar em Laninha ainda no primeiro semestre, mais tardar em julho, tá? E as Laninhas, elas acabam sendo melhores para as regiões produtoras do centro-oeste. Então, as dificuldades enfrentadas agora pelo centro-oeste, principalmente nas lavouras de soja, onde a gente estava lá em outubro, novembro, dezembro, vivendo o El Niño, a perspectiva, a tendência é que haja uma melhora nessas condições, tá? Por outro lado, os produtores do sul do país é que se preocupam bastante com a chegada da Laninha, né? Porque o nosso país, a gente pode traçar uma linha ali mais ou menos entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quem está para cima dessa linha torce pela Laninha e quem está para baixo dessa linha torce pelo El Niño. Tá? Então, a gente deve ter um favorecimento aí, olhando aqui para a safra de milho, pode ser que a gente tenha um favorecimento agora com a chegada da Laninha, mas já pensando na safra do final do ano, na safra de verão 24, 25, a presença da Laninha traz bastante preocupação para os produtores do sul do país e um pouquinho mais de alívio para os produtores do centro-oeste. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, Dani, a pergunta é para você. Como é que estão as condições da safra de milho, a safra de milho de inverno que está sendo semeada, e como você avalia as expectativas diante desse quadro climático colocado pelo professor Fábio? Ellen, até o início de março nós vínhamos com a safrinha em excelentes condições, o plantio foi feito rapidamente, feito dentro da janela ideal na maioria das regiões produtoras, então um começo com o pé direito para a safrinha de milho 2024, apesar de termos redução na área plantada devido aos preços mais baixos do milho. O problema é que agora em março tem chovido menos, as chuvas cortaram antes um pouco, especialmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e tem feito muito calor. Essa semana já foi muito quente, nós temos uma onda de calor aí, e tem previsão de mais calor nos próximos dias. Então, os produtores, principalmente do oeste do Paraná, mas também do norte do Paraná, um pouco menos, mas também, e o sul do Mato Grosso do Sul, eles já começam a relatar possibilidade de perda de potencial produtivo devido a essa combinação de tempo mais quente e seco nos últimos dias.
Essa perda de potencial produtivo já é calculada por vocês da AG Rural? Vocês já pensam em revisar alguma estimativa de produção em função de adversidades climáticas na safra de milho, Dani? Ainda é muito cedo, Keren. Normalmente, nós vamos até março usando linhas de tendência de produtividade que não são baseadas ainda em dados de campo, e a partir de abril, a gente já faz estimativas com base em condições de campo. Então, em abril, a gente já vai conseguir ver se esses problemas climáticos vão reduzir o que seria normal, que é mostrado por essa linha de tendência, ou se, de repente, foi só um susto momentâneo e o milho continua com boa expectativa. Qual é a perspectiva de produção que vocês têm nesse momento? Por enquanto, para a safrinha do Brasil, nós trabalhamos com 91 milhões e 700 mil toneladas, o que é uma queda de quase 11 milhões em relação ao ano passado, mas isso se deve principalmente à redução de área que eu citei há pouco, que foi causada por preços mais baixos, que fizeram os produtores reduzirem essa área plantada. Muito bem. Aí, dentro dessa perspectiva, professor Fábio, a Dani coloca efeitos da onda de calor, escassez de chuvas em áreas importantes produtoras do Paraná, já afetando lavouras de milho, de acordo com relatos de produtores. Essa é uma tendência que tende a se intensificar nesse momento em que temos um El Niño se despedindo e ainda não a presença de uma Laninha. Vai ter mais onda de calor, vai ter mais escassez de chuva no sul, afetando as áreas do centro-sul plantadas com milho? Aí talvez a gente possa dividir em 2 capítulos a resposta, Kelly. Em primeiro lugar, em relação à temperatura. Os anos de Laninha são marcados por temperaturas abaixo da média. Então, a probabilidade de ondas de calor, ela começa a se reduzir a partir de agora, tá? Então, a gente não é normal que aconteçam tantas ondas de calor como a gente viveu durante essa safra. Se a gente lembrar, desde outubro do ano passado, nós estamos vivendo uma sequência, quase que uma onda ou 2 por mês de calor aí, que é a cara do El Niño. Então, enquanto que a chuva, ela é um pouco mais complexa da gente conseguir fazer uma previsão mais assertiva, a temperatura não tem erro, e é em todo o país a temperatura. Anos de El Niño, a temperatura costuma oscilar 1,5 graus até 2 graus acima da média histórica, e anos de Laninha exatamente o inverso, entre 1 grau e 1,5 graus abaixo. Professor, só uma dúvida rapidinho. Dentro desse contexto atual, o senhor disse que as ondas de calor se reduzem a partir de agora. A gente ainda está com El Niño, mas a partir de agora é a partir de março que o senhor está dizendo que começam a se reduzir essas ondas de calor? Não. Talvez eu tenha formulado errado. A partir do momento que a gente tem a Laninha, as ondas de calor se tornam menos prováveis, tá? Enquanto a gente tiver ainda em El Niño, essa é a regra. Agora, um El Niño em processo de enfraquecimento tão rápido, porque também é importante a gente marcar que assim, a gente chegou num El Niño de quase 2 graus, acima de 2 graus é considerado forte, ok? E num prazo aí de 3 meses, a gente teve um decréscimo muito rápido nessas temperaturas do Oceano Pacífico. Então, a gente está vivendo realmente um momento que aumenta bastante a imprevisibilidade, tá? É realmente difícil traçar cenários, né? A gente vai passar pela zona neutra, que é sem El Niño ou Laninha, durante talvez 1 mês ou 2. Então, o que torna bastante complexo fazer essa previsão nesse momento e assinalar. Como a Daniele bem falou, as condições de chuva ainda estão muito boas no centro-oeste, mas aqui em São Paulo as condições são bastante ruins. Tá? Então, assim, tem uma zona, mais ou menos, entre o Mato Grosso do Sul e quase todo o estado de São Paulo, que as condições são bastante desfavoráveis em termos de chuva e com temperatura muito alta. Então, a gente tem uma condição bastante desuniforme no Brasil, que é talvez a marca também dessa safra, uma variabilidade de chuva bastante forte nas regiões produtoras. Só para a gente amarrar o assunto milho e condições climáticas dentro dessa transição que a gente está vendo de um El Niño para Laninha, a pergunta objetiva para você, professor, a gente sai de uma quebra de safra de verão. A safra de milho de inverno pode também quebrar a partir dos dados que o senhor tem hoje nas mãos, ou não, o senhor prevê que a gente vai ter uma condição melhor para essa safra de inverno? Olha, eu não tenho nenhuma simulação na mão ainda para o milho para poder falar de forma mais assertiva em termos quantitativos. A gente conseguiu fazer uma rodada no mês de janeiro com o nosso modelo aqui para a safra de soja e nós conseguimos computar uma queda de 7,2%, chegando numa estimativa de mais ou menos, se eu não me engano, 147,7 milhões de toneladas, apenas baseada no clima, ok? Sem olhar fatores de manejo, sem olhar outros aspectos ali envolvendo o cuidado com a lavoura.
Se a lavoura fosse exatamente igual ao do ano passado, o clima nos tomaria 7,2 na média brasileira. Isso já computando uma recuperação de quase 55% no Rio Grande do Sul, ok? No Mato Grosso, eu me lembro de cabeça, essa queda foi de 16%. Ok? Então, isso é o que os modelos aqui. A gente ainda não conseguiu fazer uma rodada dessa para o milho safrinha, mas até agora eu estou alinhado com a posição da Daniele que a gente não tem uma perspectiva de quebra ainda. Entendeu? As condições, na verdade, para a grande zona produtora, elas são favoráveis e não tem nenhuma evidência até esse momento de que a gente possa ter algum revés. A maior quebra, como a Daniele falou, e esse é um dado que a gente não tem, está vindo de outros fatores que não o clima. Ok? Não é o clima que está explicando essa queda de 11 milhões. É a área, é talvez tecnologia, o produtor um pouquinho mais cauteloso aí na hora de conduzir a lavoura, mas o clima está entregando. E é importante dizer, né, que o clima no Mato Grosso, principalmente, ele começou, vamos dizer, quase desastroso. Eu conversava muito com produtores lá e eles me diziam, olha, professor, é o pior clima dos últimos 40 anos, desde que eu estou aqui, em 1990, eu nunca vi uma dificuldade tão grande para semear essa soja, pensando ali em outubro e novembro. A partir da segunda quinzena de dezembro, as coisas estabilizaram. Aí quem plantou tarde conseguiu render e quem está com milho também está conseguindo ver uma perspectiva boa. Tá? Os mapas de umidade do solo mostram potencial de água no solo acima de 80%, em praticamente todo o centro-oeste. Muito bem, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Daniele, dentro desse contexto em que você coloca para a gente as condições que estão acontecendo agora em março, a projeção de produção, qual é a sua visão, a visão da G-Rural sobre preço de milho? Para onde a gente vai? É muito importante que a gente deixe claro, e especialmente nessa safra 23-24, que o tamanho da produção brasileira é apenas um dos fatores que mexem com a formação dos preços, seja da soja, seja do milho. No caso da soja, a gente viu muitos produtores, e com razão, ficarem revoltados com o caminho que os preços tomaram, porque eles tiveram uma queda de safra muito significativa, especialmente no Mato Grosso, e viram os preços caírem com força em janeiro e fevereiro, na contramão da expectativa deles de que era uma alta de preços devido à produção menor. Então, o produtor brasileiro precisa ter essa consciência. O tamanho da safra é só um dos elementos para o preço. No caso específico do milho, é claro, caso a gente venha a ter uma quebra da safrinha significativa por questões climáticas, é bastante provável que os preços do milho brasileiro subam devido a essa produção menor. Só que a gente tem que ter em mente também o seguinte, quando o Brasil tem uma quebra da safra de milho, quem sofre são as exportações. Então, o mercado interno, ele é predominante no milho, então ele vem e toma esse milho, muitas vezes oferecendo preços mais altos, ainda que os compradores internos comprem da mão para a boca, eles oferecem preços mais altos, e isso dá suporte aos preços. Só que o problema é se o produtor pensar o seguinte, bem, nós temos já uma área menor de milho safrinha, então se acontecer algum problema climático, a safra vai ser menor e o preço explode. Não, porque como o Brasil vai deixar de exportar, outros exportadores, vamos lembrar que no milho existem mais exportadores no mundo do que na soja, temos a Argentina, temos os Estados Unidos, temos a Ucrânia, o mercado mais pulverizado, esses outros exportadores cobram essa fatia deixada pelo Brasil. Então a exportação não vai brigar muito por esse milho com o mercado interno, então isso limita o tamanho da alta que o milho pode vir a ter. E sempre lembrando que esse ano a Argentina, embora tenha alguns probleminhas, está com cigarrinha do milho agora, mas a Argentina caminha para uma recuperação de safra muito importante. Então, se tudo der certo na Argentina, a Argentina vem com 15 milhões de toneladas a mais e todo esse milho extra que ela vai colher depois do desastre da safra passada vai ser exportado, às vezes até para o próprio Brasil, porque quando o produtor brasileiro segura o milho, a Argentina vem, ou às vezes o Paraguai, e vende esse milho para nós, e aí o produtor do Brasil acaba tendo problemas. Então, resumindo, podemos, claro, ver alta dos preços do milho caso haja uma quebra de safrinha, mas temos que lembrar que existem outros fatores por aí, e a Argentina, com safra grande, e Estados Unidos também com estoques muito amplos, dificultam altas muito expressivas do preço do milho. Muito bem, e aí você falou sobre soja, e soja também é um dos destaques aqui, especialmente o ponto de virada que a gente viu nesta semana, em março, melhor dizendo, acumulando ganhos de mais de 6%. Virou mesmo, o mercado a partir de agora é altista, por quê, Dani?
O que a gente viu nos 2 primeiros meses de 2024, Kelly, foram perdas muito pesadas na Bolsa de Chicago e também nos prêmios de exportação aqui do Brasil. Então, isso criou uma pressão ainda maior sobre os preços brasileiros da soja. A gente viu aí 2 meses de queda quase ininterrupta. Por que isso aconteceu? Por 2 conjuntos de fatores. De um lado, por fundamentos de oferta e demanda. Por mais que a safra do Brasil de soja seja menor que a do ano passado, a safra da Argentina caminha, está começando aí a colheita e deve ser uma super safra. Então, a safra da América do Sul, de um modo geral, é maior do que a safra do ano passado, com a Argentina compensando essa quebra no Brasil. Então, temos oferta maior. Também temos demanda mais fraca. A China tem comprado menos, tem até vindo, fazendo volumes maiores, mas sempre forçando o preço muito para baixo via prêmios de exportação. Então, esses fatores reduziram os preços no primeiro bimestre do ano. Além disso, na Bolsa de Chicago, existiu um movimento muito pesado de vendas dos fundos de investimento. Na semana passada, esses fundos de investimento alcançaram a posição vendida mais alta que eles já tiveram na história. Então, isso aí foi o ponto de virada, um movimento especulativo. Quando eles chegaram a essa posição líquida vendida mais alta da história, eles viraram a chavinha e voltaram a comprar para realizar lucros. Agora, a dúvida é, eles vão continuar comprando de forma a levar essas cotações para cima e reverter essa tendência de baixa? Difícil ainda dizer. Eu acredito que o pior pode já ter passado em Chicago, mas a gente tem que lembrar que temos aí a safra da Argentina começando a entrar no mercado a partir de abril, que isso pode voltar a forçar os nossos prêmios de exportação para baixo devido à concorrência. Então, não dá para dizer ainda que já viramos e saímos da tendência de baixa. Muito bem, quero agradecer a vocês, Fábio Marim, professor de meteorologia da Exalc USP, Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural. Muito bom tê-los conosco, voltem sempre. Obrigada, Kelly, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Kelly, à disposição.